Agora, o assunto eleições. Olha só, estamos a 12 dias das eleições do segundo turno e o SBT Santa Catarina transmitiu ontem à noite o primeiro debate na televisão dos candidatos ao governo do estado. Os candidatos Gelson Merizio, do PSD, e comandante Moisés, do PSL, falaram de agricultura, isenção fiscal, saúde, educação. Também tocaram em pontos altos, como relação às alianças que cada um deles teriam neste segundo turno. Foi um debate muito bom e daqui a pouco a gente traz a opinião de Cláudio Prisco Paraíso. A repercussão nas redes sociais também foi muito positiva. Vamos ver os bastidores, Judiane? Vamos lá. Os candidatos Gelson Merizio e comandante Moisés chegaram à emissora por volta das 10h30 da noite, acompanhados de assessores. As expectativas são o reforço da democracia, tornar conhecidas nossas propostas, conversar com outro candidato, de igual para igual, agora com o mesmo tempo de TV. Que você possa conversar com o catarinense, escolhendo o que é melhor para Santa Catarina. Do debate de ideias, do contraponto às posições, que vamos ter o melhor candidato, as melhores propostas. É muito importante. E agora, ao contrário do primeiro turno, são apenas dois, frente a frente, trocando ideias, se enfrentando no campo dos posicionamentos e daquilo que tem como proposta para governar Santa Catarina. É a contribuição do SBT para o processo democrático. O SBT Santa Catarina contou com uma superestrutura e equipes que se dedicaram para promover em primeira mão esse encontro entre os candidatos que disputam o governo do estado. Prisco, vamos dar regressiva, 15. Muito boa noite. Iniciamos agora no SBT o primeiro debate pela televisão para o governo de Santa Catarina. Convidados, assessores, familiares e personalidades políticas que apoiam os candidatos acompanharam o debate por um telão, num espaço preparado especialmente para eles. O debate durou pouco mais de 1 hora e foi dividido em 3 blocos. Os 2 primeiros com temas livres, em que os candidatos faziam perguntas um ao outro. O terceiro bloco foi reservado para as considerações finais de cada candidato. De permitir ser conhecido pelo catarinense na sua plenitude, na sua essência. Eu espero que com esse conhecimento recíproco entre os dois candidatos, no comparativo, possa ter a confiança do eleitor catarinense. Com certeza, a gente sempre entende que esse espaço é muito democrático, a gente pode trabalhar as propostas, apesar de não poder aprofundá-las pela limitação do tempo, mas é um espaço também para o eleitor conhecer um pouquinho mais. Há 12 dias das eleições de segundo turno, essa foi a primeira oportunidade que os eleitores tiveram de acompanhar e conhecer melhor as propostas dos 2 candidatos que disputam o pleito para o governo de Santa Catarina pela televisão. E assim foi o primeiro debate entre os candidatos ao governo de Santa Catarina neste segundo turno histórico para o estado. Já estou aqui com o Cláudio Prisco, parabéns pela condução ontem do debate, Prisco. E a sua avaliação política, quem se saiu melhor? Como é que o eleitor recebeu as propostas nesse debate, na sua avaliação? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Olha, evidentemente que pela sua experiência, pela sua bagagem, pela sua trajetória já de longos anos na política, o candidato Gelson Merizio demonstrou mais desenvoltura, mais desembaraço e mais domínio sobre a realidade de Santa Catarina, nas várias frentes. Suas propostas ganharam um pouco mais de profundidade. Já Carlos Moisés, com muita serenidade, com muita tranquilidade, passando coisa boa no vídeo, ele tem uma boa imagem, ele saiu-se bem, só que não com as informações disponíveis pelo seu adversário para fincar bem a sua proposta de governo. É um nome que entrou na política agora recentemente, tem perspectivas, indiscutivelmente, mas não tem aquela cancha que outros políticos têm. Inclusive, Merizio procurou mostrar isso. Olha, o Bolsonaro, que eu também apoio e já apoiei no primeiro turno, que é o candidato correligionário do seu partido, Moisés, ele está na Câmara há 7, 8 mandatos, eu também tenho muitos mandatos. Nós sabemos como lidar com a gestão, com a relação política, como que com isso querendo enfraquecer um pouco o perfil de Moisés.
Só que ele não se abalou. E tem um viés de discurso forte. Claro, ele encarna a mudança. O PSD de Merizio está no governo há 12 anos. Nos últimos 8, com um correligionário governando, Raimundo Colombo, que foi companheiro de chapa, inclusive, de Merizio. Então, isso aí é um argumento forte. Ele se apresentando como alguém novo da política nova, e que Merizio é da política velha. Isso tem apelo, indiscutivelmente. Sem o quê, ele vai junto na onda Bolsonaro. Por mais que Merizio declare voto, e por mais que tenha questionado até que ponto Moisés conhece efetivamente Bolsonaro, isso não importa. Os dois são 17, os dois são do mesmo partido. E Bolsonaro o apoia. Então, meu caro Fernando, o quadro foi mais ou menos esse, e na medida em que Merizio toma a iniciativa, não foi um debate agressivo, com ataques, não, foi até relativamente tranquilo. Mas Merizio, com jeito aqui, ali, tentou desconstruir Moisés, né? Mas o fato é o seguinte, o que se observa é uma propensão da opinião pública pela alternância, pela mudança. E aí, efetivamente, a partir do momento que Merizio toma a iniciativa, é porque ele detém de informações que Moisés está na dianteira, né? Até porque Merizio também faz parte do governo há bastante tempo, junto com o PSD. Justamente eu ia te questionar, essa falta de cancha não foi a resposta que as urnas deram no dia 7, até porque o público, os eleitores levaram o comandante Moisés para o segundo turno, né? Deixando para trás um outro que também tinha muita experiência, que era Mauro Menino. Não foi a resposta das urnas não ter cancha? Também, mas acho que foi mais efetivamente o fato de estar atrelado a Jair Bolsonaro. Só que a cada dia, cancha não se ganha do dia para a noite, precisa de tempo. Mas Moisés já está avançando. E o fato é o seguinte, quando a opinião pública está propensa a uma situação de renovação, e isso caracteriza uma onda, é muito difícil 20 modificar, segundos para né? mais um questionamento que foi um dos pontos altos. Merizio tentou colocar que o MDB estaria apoiando, inclusive líderes do MDB, que estiveram junto com o PSD nos últimos anos, agora estariam apoiando o PSL. Mas quem recebe, que não confirmou o PSL. Quem recebe apoio não pode negar. O próprio Bolsonaro não negou o apoio de Merizio no primeiro turno. Ora, se o MDB está querendo apoiar Moisés, Moisés aceita esse apoio, evidentemente, como de todos. Agora, está atrelado ao MDB, com compromisso de dar espaço no governo, é outra questão. É uma tentativa, evidentemente, de indispô-lo, Moisés, perante a opinião pública, querendo caracterizar que ele não é tão novo na política e que está com as mesmas práticas. Que foi revidado com a questão de ter 13 partidos na aliança Gelson Merizio. Obrigado por E isso, além de que ele próprio revelou, e Merizio não retrucou, que prefeitos e lideranças do PSD de Merizio estão apoiando Moisés. E PP também, né? Exatamente. Obrigado por enquanto. Daqui a pouco o Prisco volta para comentar a pesquisa Ibope à presidência da República. Vai comentar aqui como é que foi a situação de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Daqui a pouquinho, não perde.